espírita, difusão da Boa Nova. A gente se encontra na tarde de hoje, essa tarde calorosa, né? Assim, um resquício ainda da primavera, mais adiante o verão, né? Para alegrar também os nossos corações. Espero que a gente não tenha um verão muito quente pela frente, mas é uma oportunidade na tarde de hoje de a gente refletir um pouco à luz dessa doutrina espírita, né? Que tanto nos consola, que inclusive é o subtítulo, né, da nossa tarefa da tarde de hoje, que é falar sobre o Espiritismo como sendo esse consolador. Há pouco eu estava conversando com a minha namorada sobre isso, né, sobre esse conceito, né, de consolação, da onde a gente traz, né, essa perspectiva e por que o Espiritismo é a consolação divina. Né? A gente observa isso até nas Escrituras, palavras, trechos que foram retirados da Bíblia ao longo do tempo, né, em virtude até de uma questão religiosa, talvez até política, né, de influência, de exercício de poder, de dominação das religiões, né, quaisquer que sejam. Né? Então a gente começa a enxergar que há alguns princípios, inclusive, da doutrina espírita presentes nessa grande obra, que talvez seja para o Ocidente a maior obra ou mais conhecida para nós do Ocidente, né? Então, como é que a gente consegue dividir e assim tentar enxergar? Eu trouxe essa imagem que foi criada por uma IA, tá, gente? Então, vocês não se incomodem muito, porque foi uma IA que construiu. Mas é para a gente fazer uma referência à primeira revelação divina, né? Que, a princípio, entre a primeira e a segunda, sempre estava personificada em alguém. Né? Sempre tinha uma persona, uma pessoa, né? Que, vamos dizer assim, que levava aquela revelação, né? Conforme o seu exemplo de vida ou os seus ensinamentos. No caso da primeira revelação, a gente tinha Moisés, né? Como sendo aquele grande revelador dessas leis divinas que foram trazidas por meio dele. A gente imagina que ele tenha sido um médium, né? Um grande médium, inclusive, que trouxe essa revelação e assim nos apresentou algumas leis que depois ele reformulou, inclusive. A primeira delas, que a gente vai ver que é a maior, né, assim descrita, né, que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão, e assim sucessivamente. E assim ele vai desmembrando essa lei, ou melhor, essa grande lei divina, em outras leis humanas, né, com o intuito, a gente imagina, para regulamentar ou organizar a sociedade. Porque vocês imaginam comigo, né? Quem já deve ter lido um pouco do Antigo Testamento e assim também já entendeu alguma coisa da história mosaica, vai compreender que naquela época eram pessoas muito rudes. Pessoas com conhecimento muito voltado ao campo da matéria exclusivamente. Então ali para regular, né, ele instituiu ali um monte de mandamentos, né, que ele costumou dizer, ou de uma legislação baseada nessa perspectiva divina. E assim ele organizou a sociedade, vamos dizer assim, né, naquela perspectiva divina. Quando a gente tem já a segunda revelação divina, que foi um momento conturbado, notem comigo e lembrem disso junto comigo, que se a gente estava no período mosaico, que era bastante voltado a uma perspectiva violenta, quando a gente encabeça um outro tipo de noção, de realidade, mas de uma realidade pacífica, de amor, de compreensão frente ao outro, ao próximo, inclusive até o meu inimigo, como foi trazido por Jesus, há um choque de realidade. Então a gente costuma dizer que isso foi uma segunda revelação. E ele quebrou um paradigma. Né? O que é um paradigma? É uma noção que a gente tem de realidade, né, que com o tempo ela é quebrada, ela se modifica. Então vocês imaginem, a gente era muito rude naquela época de Moisés. Né? Era voltada a uma noção muito ainda animalizada, olho por olho, dente por dente, um monte de outras coisas, né, para regular, né, o convívio social. Quando o Cristo aparece para difundir e melhor, resumir esses 10 mandamentos, né, em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele coloca o próximo como sendo o meu mais próximo e aquele também distante.
que por vezes pode ser até meu inimigo. Não vou levar para casa o meu inimigo, mas eu vou compreender aquilo que ele faz comigo e não vou revidar o mal com o mal, que era algo comum na noção de olho por olho, dente por dente. Né? Que a gente revidava o mal que a gente ganhava. Né? E o bem que era ofertado, a gente, né, oferecia o mesmo bem. E isso era a visão da época regulada, né, na perspectiva de Moisés. Mas quando ele vem, ele quebra esse paradigma. E a gente costuma dizer que ele trouxe a lei do amor. E hoje, até o momento, todos nós estamos em busca de compreender essa grande lei do amor. De saber perdoar o outro, de tolerar as imperfeições, de ser caridoso, né, de compreender, de amar sem ser amado, né, como tem a música. E aí a gente, quando o Cristo desencarna, né, ou seja, a segunda revelação era personificada nele, ele era o representante dessa revelação, ele revelou essa lei, ou melhor, essa lei do amor. Aí vem uma terceira revelação divina, que ele, de alguma forma, por meio de seus apóstolos, já tinha anotado na Bíblia, que haveria de vir o Consolador. Só que o Consolador, que a muitos de nós ainda compreende, é como se ele tivesse que retornar novamente, Jesus, né? Ou ele ia ressurgir em algum momento, no juízo final, ou algo do gênero, né? Ou ele ia encarnar de novo, ou alguma coisa que a gente ainda não compreende. Mas se a gente começa a interpretar, né, que ao longo do tempo algumas coisas aconteceram para nos mostrar uma outra perspectiva, a gente começa a enxergar a doutrina espírita como sendo essa terceira revelação. Porque ela descortinou o mundo dos espíritos para nós. Aquilo que a gente pouco compreendia, que a gente hoje imagina, que hoje a gente vive, sob a influência dos espíritos nas nossas vidas. E que por vezes, inclusive na época de Kardec, que foi aquele que codificou a doutrina espírita, que não está personificada nele. E isso é o diferente da doutrina espírita. Porque se assim tivesse personificado em Kardec, que é vamos dizer assim, um encarnado como nós, que não tem o nível de perfeição relativa de Jesus, talvez não teria ido longe. Mas o que ele fez? Ele organizou aquilo que os espíritos trouxeram. Porque naquela época, imaginem só, né, vamos contextualizar, na época de Kardec era 1850, tá? Então século XIX. Naquele período era o período do século das luzes. Aí era o berço do iluminismo. O iluminismo e o positivismo pregavam o quê? Pregava que a ciência estava descobrindo coisas que a religião outrora, né, não defendia ou recusava defender. Tanto que nesse período, muito das teorias científicas começaram a se sobrevaler a noção religiosa. E aí, naquele período, foi crucial para que a doutrina espírita surgisse. Porque ela veio como uma fé raciocinada, mas não uma fé imposta que a religião até aquele momento trazia para a gente. De verdades absolutas. Ele queria agora, e até hoje quer, que a gente consiga, por meio da nossa razão, entender as coisas que acontecem com o nosso dia a dia. Não é mais do jeito do achismo, né? Não é mais do miraculoso, das coisas fantasiosas, sabe? Não, é do teste, do campo das observações. E Kardec veio nesse período para observar os espíritos, influenciando o nosso meio. Tanto que ele foi bastante cético, inclusive, em relação a isso. Ele foi testado várias vezes por outras pessoas que o convidaram a participar de alguns eventos, apresentando as manifestações espirituais que ocorriam à época dele, na metade do século XIX, e ele não quis ainda participar daquilo. Até que uma pessoa próxima a ele, que detinha, de certa forma, um laço de confiança, que o convidou a participar de uma reunião como essa. Aí foi que ele conheceu as irmãs Fox, e assim foi. Aí sim começou-se a revelar coisas que ele ainda não compreendia.
e que ele teve que organizar isso. Quando ele se deparou com esse nível de conhecimento que estava sendo apresentado para ele, ele começou a se dar conta da sua tarefa. A tarefa de organizador daquelas ideias. Né? Apresentava ou descortinava o mundo dos espíritos, que a gente ainda não conhecia. Ou que conhecia por meio de algumas crenças e doutrinas milenares, por exemplo, como as egípcias, mas a gente não conhecia e não entendia ainda como a gente se comunicava com o mundo espiritual. Aí a gente começou a entender outras coisas, né? Então, assim, na terceira revelação, a gente traz algumas referências, né? Como eu citei há pouco, ela não foi personificada em ninguém. E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, vai trazer isso. E aí diz o seguinte: porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos. Então, assim, não foi a das ideias de Kardec, sabe? Kardec sentou numa mesa, aí ficou ouvindo uma pessoa falando, uma médium se apresentava, comunicava alguma coisa de um espírito qualquer e assim vai. Não, foi uma pleide de espíritos, foi uma reunião de espíritos. Foram vários, que não surgiram só naquele período lá de Kardec, ou melhor, no local onde ele residia, onde ele atuava, mas surgiu ao redor do mundo. Tanto que ele recebeu milhares de cartas de pessoas que se comunicavam, de espíritos que se comunicavam por meio de médiuns. E aí ele organizou. Né? Como a gente faz com os arquivos nossos pessoais, ele organizou. Classificou, inclusive. Eu, como arquivista, é tão bom falar assim, né? Porque é bem na minha área. Ele classificou isso, conforme os assuntos e etc. Né? Então ele organizou da melhor forma possível para a gente que a gente compreendesse o ensino dos espíritos, mas não estava personificada nele. Que esse é o diferencial da época, né? Que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então a gente costuma dizer que é o controle universal do ensino dos espíritos. Que é dos espíritos, não era de Kardec. Aí o que é mais interessante para mim, em especial, que eu acho que vai ser para muitos de nós também, e eu estou hoje, né, atuando como pesquisador, a gente repara que a gente começa a enxergar, né, que esse conhecimento é verdadeiro quando a gente compara. E Kardec, como ele era um cientista, ele comparou esses conhecimentos. A fala que esses espíritos registraram. Por isso que ele conseguiu coordenar e compilar isso em várias obras. Aí ele começou a se dar conta que, verdadeiramente falando, aquilo ali era muito mais importante que viesse uma pessoa encarnada e, sabe, se apresentasse como revelador. Porque as pessoas naquela época, no berço do positivismo, já não acreditavam em qualquer coisa. As pessoas precisavam que as pessoas comprovassem aquilo que falassem. E a doutrina espírita, dentro de um dos seus alicerces, ela é científica. Ela traz também no bojo das suas reflexões a filosofia, a metodologia filosófica, para refletir as coisas da vida. E a fim também da gente transformar isso numa perspectiva religiosa dentro do nosso viver, da nossa vida, né? Que não basta a gente só ter e compreender que os espíritos existem, mas qual o sentido do que eles falam para as nossas vidas? O que eu vou colocar em prática no nosso dia a dia? Isso é o desafio, e é até hoje, da doutrina espírita. É a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis. Porque era testado, era verificado por Kardec. A gente tem fotografias, inclusive, sobre isso. Né? A gente tem meios de provar que isso existiu e que ainda continua existindo. A existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Opa, vamos executar o que o Cristo falava. Né? Então, a gente tem muitas coisas que ocorrem com a gente no nosso dia a dia, e eu falo isso diversas vezes em palestras. Por exemplo, eu tenho 2 filhos com autismo, são irmãos gêmeos. Um deles não fala nenhuma palavra, e o outro fala.
E ainda gagueja, tadinho, porque ele ainda tem dificuldade de comunicação. Aí você pensa assim, poxa vida, como é que uma criança vem assim, ao passo que o irmão não vem? Alguma coisa por trás desencadeou isso. Será que foi a minha genética? Será que foi a genética da mãe? Então a gente começa a reparar que não é de agora. Ou tudo que a criança passa tem algum processo educativo acontecendo. E que por vezes não é punição, porque a gente imagina dentro da doutrina espírita que não é um Deus punitivo. Que se ele é perfeito, ele não vai punir. Ele não se ofende. Ele não vai te punir eternamente no fogo do inferno, como já diziam as religiões, né, mais tradicionalistas. Ele vai enxergar a gente na sua essência maior, como um processo de resgate, né, de pedagógico da nossa vida. Então, por isso que ele não veio para destruir a lei cristã, né, o Espiritismo. Ele veio para executar. Para a gente entender que dentro dessas relações acontecem coisas no passado com a gente. E a gente tem uma tarefa de resgate com aquela pessoa que está ao nosso lado. Seja o filho, seja o esposo, seja o ex e assim sucessivamente. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa, explica coisas que a gente não sabe. Ou que a gente imagina, né, que saiba. E que por vezes não está na nossa vida atual. Em termos claros e para toda a gente. Quem quer observar um fato é só olhar para a sua própria família. Já repararam isso? Olha para o teu irmão, olha para a tua mãe, olha para o teu filho. Como não são provas vivas da reencarnação. Eu tenho minha prova viva todo santo dia, quando eu pego eles para levar para a escola. Ali é a prova viva da reencarnação. Que a gente repara que todo o trabalho que eu tenho com ele, que ele que tem comigo, é um trabalho de resgate. Né? E a gente se fortalece ao longo do dia, ao longo dos arrevés da vida. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Então, o Espiritismo não trata somente das causas das coisas, mas daquilo que vai ocorrer para a vida futura. Ele nos dá esperança da vida futura. A gente não vai ficar dormindo eternamente, ou a gente não vai virar purpurina quando desencarnar, ou algo do gênero. Né? Ou a gente não vai ficar eternamente no fogo do inferno, como muitas religiões colocam isso como sendo algo punitivo. Né? Vocês imaginem só, a gente tentando punir, por exemplo, um filho que quebrou um copo dentro de casa eternamente. Que processo pedagógico ele tem? Não é verdade? Psicologicamente falando, a gente não pode fazer uma punição de no máximo 1 hora de uma criança, que pode gerar reflexo para a vida inteira dela. Às vezes assim, tu tira o celular, né, porque a criança está muito, né, obcecada por aquilo ali, está se desorganizando na escola, mas como processo pedagógico. Para que ela entenda e que a gente precisa substituir por uma coisa positiva. E a gente não degenera a criança no sentido, né, de tornar aquilo como sendo um castigo eterno. Então vocês imaginem, será que Deus faria isso conosco? Se a gente não consegue nem fazer com o nosso filho, nós somos filhos dele. Ou dela, quem vai saber, né? Porque não é uma pessoa, não é um Deus antropomórfico, não é uma criatura, um ser idoso, né? Que está lá no céu, ou em algum canto do espaço planetário, não sei. E aí os espíritos, inclusive, definiram que é uma inteligência suprema, uma causa primeira de todas as coisas. Não disse que era um idoso, uma idosa, ou era um senhor velhinho, dessa altura, e assim assado. Não era. Era uma inteligência. Ele é, pois, a obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Né? Então ele veio mostrar, o Espiritismo veio mostrar, descortinar o mundo dos espíritos como sendo aquilo que influencia o nosso mundo corpóreo e que nós também influenciamos o mundo espiritual e que nós temos uma vida futura pela frente porque nós somos espíritos imortais. E assim a gente começa a enxergar, né, outras questões. Então o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina,
né, que eu intitulei ele como Lei do Amor, né, que eu acho que alguns de nós também compreendem dessa forma. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Não basta a gente somente colocar coisas, né, no jeito bonito e tal, né? Mas a gente precisa entender que essa vida futura, ela acontece. Sabe? Ela não é uma coisa que nós não sabemos. Tanto que nós, cada minuto do nosso dia, vai gerar uma consequência. Quem já reparou isso? Tudo que a gente faz não gera alguma consequência? Sim ou não? Não é? E a gente também não vai, porque a gente errou, a gente vai ser castigado. Mas a gente vai sofrer uma consequência pedagógica. Vai ter uma limitação aqui, acolá, né? Para que a gente consiga perceber e dar valor àquele que quando a gente não era limitado e assim sucessivamente. Há todo um processo de pedagogia divina em cima disso, né? Por isso que a doutrina espírita, ela paira sobre alguns princípios, que a gente costuma dizer que são alicerces da doutrina espírita. E que são, para mim, no meu entendimento, são alicerces universais, que não interessa se a gente nomeou como doutrina espírita, mas que a gente começa a enxergar que no mundo dos espíritos isso acontece não só aqui no planeta Terra, tá, gente? Mas acontece em qualquer sistema interplanetário, que é a imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais, que há uma reencarnação sucessiva, ou seja, a gente tem várias existências e uma vida só, existências no campo material ou espiritual, né, conforme o planeta. A pluralidade das existências, como a gente acabou de falar, que tem relação, né, com a reencarnação. A existência de um Deus, ou melhor, existência de Deus, ou dessa inteligência suprema. A pluralidade dos mundos habitados, que até a ciência já está começando a enxergar isso. Ela está começando a perceber que há sim, ou em algum espaço-tempo, aquele planeta foi habitado. Se ele foi habitado, é porque existem outros planetas, propriamente dito, né, que estão sendo habitados. Só que há uma dimensão de espaço e tempo que a gente ainda não entende. Notem uma coisa junto comigo. Se eu sair daqui da Terra, produzir um foguete, tá? E ele vai trafegar desse planeta até outro, fora do sistema solar, tá, gente? Vamos colocar assim, bem fora do sistema solar. E ele vai trafegar na velocidade da luz. Quando eu chegar lá, não vai ter passado um tanto de anos pela frente? Sim ou não? Não vai? Porque a velocidade da luz é 300 mil metros quadrados, 1000 quilômetros por segundo, não é assim? Então vocês imaginem, a gente vai por segundo, a gente vai trafegar 300 mil quilômetros. Se a gente for trafegar tudo isso na velocidade da luz, quando eu retornar, talvez não exista o planeta Terra habitado. Percebe que é uma relação de espaço-tempo? Curioso isso, né? Tem até um filme muito interessante. Quem já assistiu Interestelar? Que vai falar sobre isso, a noção de espaço-tempo. A ciência já descobriu. Em que momento de espaço-tempo alguns planetas foram ou estão habitados? E como é que é a carcaça de cada um nesse planeta? Pois é, né? Curioso isso, né? E a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos influenciam as nossas vidas, se comunicam de alguma forma, influenciando os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A gente é influenciado constantemente, positiva ou de forma ainda infeliz. Né? Que não é uma questão negativa, mas uma ausência do positivo. Vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, a escuridão é a ausência da luz. Não quer dizer que ela seja ao contrário, é porque ela só é ausente da luz. Então é como se a gente não tivesse ainda dominado efetivamente a luz, né? Nesse sentido. Então quando a gente recebe uma influência positiva, a gente também compreende como também a gente recebe uma influência infeliz em relação aos nossos atos. E a gente se sente mal, não sente?
E às vezes a gente sente, porque como as leis divinas estão na nossa consciência, como já diz os Espíritos, a gente sabe dimensionar o que é certo e errado, não sabe? Sim ou não, gente? A gente sabe dimensionar quando a gente está fazendo uma coisa certa ou errada, no sentido, né, do contexto atual que a gente está vivenciando. Porque antigamente tinha coisas que eram consideradas certas, hoje não mais. Né? Então a gente, por exemplo, era preconceituoso quanto ao homossexualismo há 10, 20 anos atrás. E a gente fazia piadinha em relação a isso. Hoje não é correto mais. Por quê? Porque a gente compreende que não é que a criatura é um ser. Não interessa a questão do gênero e orientação sexual dela. Ela pode estar aqui encarnada assim. Em outro momento ela pode vir de outro gênero. Os espíritos não têm sexo no sentido da abstração de gênero que a gente coloca. Como também a gente não pode designar que Deus seja um homem. Percebe a diferença? Então a gente está no momento da existência atual para cumprir papéis dentro de uma relação social. E a gente pode também interferir nesses papéis, nessas relações, sem deixar de nos amarmos uns aos outros e de nos respeitarmos. Por isso que ao longo do tempo a gente começou a compreender que é importante a gente tolerar, né, a diversidade, porque a gente infelizmente ainda tem que tolerar. A gente não ama a diversidade ainda, de pensamentos e de orientações. Então, meus amigos, a gente tem dentro da Bíblia alguns relatos que vão trazer esses princípios da doutrina espírita. E 3 deles eu quis trazer porque são mais claros assim, e evidentes na própria Bíblia, tá? Mas a gente não tem os termos que a doutrina espírita traz. Por exemplo, a reencarnação, a gente não vai ver esse termo na Bíblia, porque não existia. Quem cunhou esse texto foi Kardec, ou melhor, esse termo foi Kardec. Então, por exemplo, a imortalidade da alma, como a gente entende, né, que é um espírito imortal, Mateus já dizia uma palavra de Jesus: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Está dizendo o quê? Que a alma é? A alma é imortal. Porque se não tem como matar a alma, então ela é imortal, não é? É uma Highlander. Quem já assistiu Highlander, não é da época de vocês, né? Mas tudo bem. João, por exemplo, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Coríntios, se a nossa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício eterno. Né? A reencarnação, por exemplo, né? João dizia, quem não nasce, ou melhor, foi descrito, né, por João, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? E que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é. Então a gente começa a perceber que há uma noção de sucessivas vidas na própria Bíblia. Inclusive eu estava conversando, né, com a Deise à tarde agora, e a gente estava falando sobre isso, né, que tem um período da época de alguns reinados, principalmente ali no 5º século depois de Cristo, que havia uma rainha que não suportava a ideia, né, de que algumas pessoas a criticassem por ela também ter sido uma prostituta, né, ou seja, aquela que vendia o corpo e etc. E ela era casada com aquele rei. E ela, o que ela fez? Ela mandou matar todas as outras, no sentido de vingança, porque as acusava também daquela situação. E aí o que aconteceu? Ela foi e alguma pessoa criticou ela em relação a isso, um religioso à época, dizendo que ela ia pagar por isso em outras vidas sucessivas. E aí o que ela pediu para, se me fala melhor, foi Justiniano. O que ela pediu para ele? Para ele retirar então dos escritos da Bíblia tudo aquilo que fazia menção a uma vida após a vida. Aí a gente tirou o sentido da reencarnação da Bíblia. Curioso isso, né? Foi por uma questão política, uma questão de necessidade íntima, de poder, né? De influência. E a gente retirou o sentido. Tanto que esse sentido ele é tão profundo da reencarnação e da imortalidade da alma, que os antigos egípcios a consideravam dessa forma, de uma forma muito natural. Inclusive havia um culto à morte. E aquilo ali era natural para os antigos egípcios. Tanto que a doutrina espírita vai em algum momento
né, na obra Caminho da Luz, ela vai trazer que os egípcios eram os antigos capelinos, que eram espíritos que foram exilados do sistema de capela para encarnarem aqui no planeta Terra, para dar algum tipo de início científico ao nosso planeta. Tanto que até hoje a gente não entende como é que as pirâmides foram construídas. Não é verdade? Aí nós temos algumas teorias, mas a gente não compreendemos efetivamente. Eles trouxeram toda essa tecnologia para cá, para a gente compreender. Mas já estamos terminando, viu, gente? Então, quem pecou, Jesus identifica João Batista como Elias, né? Quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego. Então ele está fazendo uma alusão de uma vida passada. E a pluralidade dos mundos, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. O universo foi formado do invisível, veio o visível, e assim sucessivamente. Temos pontos na Bíblia já trazendo esses princípios. Então, meus queridos, para a gente já finalizar, mais 5 minutinhos, minha amiga, a gente já finaliza. Então, os efeitos da doutrina espírita, como já trouxe Santo Agostinho, né? E achei tão interessante que ele vai trazer isso no Livro dos Espíritos, acho que no Livro dos Espíritos, está errado ali, né? 1864 não. Desenvolver o sentimento religioso é um efeito da doutrina espírita. Isso é importante para nós, né? Porque a gente não vai desenvolver somente uma perspectiva científica, mas o sentimento religioso. Até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, porquanto o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixa, nem pesar, uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza de que tem do estado que se lhe segue. Isso era tão comum na época egípcia. Não se tinha medo da morte, porque a compreendia com serenidade. É a gente que ainda traduz muito isso, até como castigo. Algumas pessoas que desencarnam antes da gente, de forma prematura, vêm como um tom de castigo para nós. Deus está me castigando porque meu filho desencarnou. Nós temos esse sentimento muito agudo. E a gente precisa trabalhar isso, né? É o sentimento de luto exaustivo que a gente tem que ter. Por quê? Porque nós sentiremos falta dele. Mas ele não deixará de existir. Ele não deixará de existir ao longo do espaço-tempo e dentro da espiritualidade. Então, os outros efeitos, né? A resignação nas vicissitudes da vida. Isso é um dos efeitos da doutrina espírita. O espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena, traz 4/4 da sua importância. Ou seja, ele não dá tanta importância às questões materiais, quando a gente começa a enxergar as coisas espirituais da vida. O homem não se aflige mais tanto com as tribulações que as acompanham. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação dos desejos. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Porque a gente sabe que o abreviamento da vida, da existência física, não vai trazer o alívio ao sofrimento do vazio existencial que nós temos. Por isso que a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. E o último efeito, né, que ele reuniu, que é estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, de mais difícil de desarraigar. Toda a gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e de nada privem, que é uma coisa que a gente faz muito, né? A gente não se priva das coisas materiais. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando de suas pessoas se trata. Então a gente começa a enxergar a vida de forma mais profunda. Então o Espiritismo tem esses efeitos na nossa vida. Por isso que a gente compreende ele como sendo uma verdade consoladora. É a consolação que o Cristo nos deixa para nós encarnados e desencarnados. Então é uma alegria, meus amigos. Espero que tenha atendido o mínimo possível das nossas reflexões da tarde de hoje. Muito obrigado.